Olá, turma do sétimo ano, aqui é o professor Márcio. Nessa semana nós estaremos trabalhando, conversando um pouco com vocês sobre os principais biomas brasileiros, né? A parte 1, nesta aula nós veremos o que é bioma, quais os biomas brasileiros, as principais características dos biomas brasileiros, né? Então vamos lá. Mas antes nós não podemos deixar de estar lembrando dos cuidados com o coronavírus, né? A pandemia ainda não acabou, então nós devemos manter os nossos cuidados, né? Como prevenir? Se usar sempre máscara, né? Mesmo que tenha tomado a vacina, é aconselhado continuar o uso de máscara se você for sair de casa, né? Usar sempre o álcool em gel, lavar bem as mãos, manter o distanciamento mínimo, né? Sempre que desinfectar os objetos pessoais e algo importante, só saia de casa se realmente for necessário, né? Os sintomas já são bastante conhecidos, mas não custa nada a gente lembrar, né? Febre, tosse seca, dor de garganta, dificuldade de respirar, né? Sempre é importante lembrar que o melhor cuidado é ainda se prevenir, né? E quem tiver na faixa da faixa etária de vacinação, é bom que também possamos fazer tomar a vacina, né? Então vamos lá, né? Os biomas brasileiros, que é o nosso assunto, nosso conteúdo da semana, né? Bioma, que é bioma, né? A gente tem várias, pode ter assim, a gente levar várias definições, né? São grandes áreas ecológicas com diversidade de vegetal e animal, né? Assim, uma grande diversidade de semelhantes, né? Que são parecidos, né? Bioma, que é o espaço geográfico que compartilha as mesmas características biológicas, físicas, climáticas, né? Existe um grande número de espécies, né? De animais, de vegetais, uma biodiversidade muito grande de animais, né? E o nosso Brasil, o nosso país, ele basicamente é dividido nesses seis biomas, né? Podemos dizer assim, que é a Amazônia, o Cerrado, Pantanal, Pampas, né? A Pampa, Mata Atlântica e aqui o qual onde nós vivemos, né? Que é a Caatinga, né? Aqui nós temos uma breve exposição com as características dos biomas, né, dos biomas brasileiros. Nessa parte 1 nós vamos estar mais centrado na Amazônia, tá certo? Na Mata Atlântica e na Caatinga, né? As características do bioma da Amazônia, né? É a maior floresta tropical, né, do mundo. Tem a maior também a bacia hidrográfica. É um bioma que não é totalmente brasileiro, ou seja, ele predomina em vários outros países, né? Tá certo? Por isso que a gente costuma dizer que não é um bioma totalmente brasileiro, a Amazônia, né? A Caatinga é o bioma mais seco, né, do nosso país, predominante do Nordeste, tem um clima semiárido, né? Podemos dizer que ele é totalmente brasileiro, né? O bioma da Caatinga. A Mata Atlântica, ela corresponde, ela predomina em todo o litoral do Brasil, né? Litoral brasileiro e com a degradação, as constantes investidas do homem, né, da humanidade na destruição, digamos assim, desse bioma hoje, restam mais ou menos 10% da vegetação nativa, né? Então a gente percebe que tem sido muito
podemos dizer, destruído esse bioma, né, da Mata Atlântica. Aqui a gente concentra mais nas características de cada bioma, né, para que a gente possa ter uma maior compreensão. Que aqui a gente vê a floresta amazônica, né? Já falamos inicialmente que é o bioma com maior diversidade do planeta, né? Ele tem um clima quente e úmido, né? Chove constantemente, né? Uma região, essa parte aqui da Amazônia, né? Desse bioma, eles apresentam constantes chuvas, né? Frequentes. Essas florestas recebem muita chuva, né? Falamos aqui, sendo muito úmidas. E tem uma das maiores, né? A maior biodiversidade do mundo. Eu observo aqui no mapa, né? Que ela está entre trópicos, né? O trópico de Câncer e o trópico aqui de Capricórnio, né? Aqui o bioma da Amazônia, né? Portanto, aqui são as denominadas florestas tropicais, né? A floresta amazônica também já falamos que é a maior do planeta, né? A camada fértil do solo é rasa e as árvores têm raízes pouco profundas, né? E para superar essas características, as árvores possuem uma presença de raízes tubulares, né? As matas, as árvores desse bioma. Aqui nós temos algumas características, mais características desse bioma, do bioma da Amazônia, né? Como é a vegetação, né? A vegetação ela é classificada em 3 categorias, que é a mata de terra firme. Que é mata de terra firme? São matas que não são inundadas, né? Elas não são inundadas, as matas de terra firme. Tem também a mata de igapó, que são mais rasteiras e permanecem inundadas quase o ano inteiro, né? A mata de igapó e a mata de várzea, que são inundadas em alguns períodos do ano, tá certo? Então a vegetação ela tem essa classificação aqui, né? Riquíssima, né? A fauna e a flora, a diversidade de animais e plantas é enorme, né? Extremamente rico, né? Bastante rico essa questão da fauna e da flora do bioma da Amazônia, né? Tem como seus símbolos o tucano, né? Representante dos animais, e a Vitória Régia, né? Que é bem característico daquele bioma, né? Já falei inicialmente, não é um bioma totalmente brasileiro, né? Não é exclusivo aqui do Brasil, porque ele também ele pertence, né? Vai até outros territórios de outros países. O clima predominante, falamos lá no início, que é o úmido, né? Equatorial úmido, caracterizado por muitas chuvas e alta umidade do ar, né? Que não é diferente dos outros biomas também, né? Nas últimas décadas tem ocorrido o desmatamento, né? Há um dado aqui, cerca de 17% do bioma já foi devastado, né? Comprometendo assim a biodiversidade, a fauna e a flora, né? E também vai comprometendo o clima local. A Mata Atlântica, né, que é também o nosso bioma de estudo hoje, são florestas que vai, digamos assim, né, aqui na costa brasileira, que vai do Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste, até o sul do país, lá no Rio Grande do Sul, né? Predomina, já falei aqui, que predomina no litoral, a vegetação é formada por florestas densas, com árvores de grande e médio porte, né? Também tem uma fauna muito rica, a nossa Mata Atlântica, né? Uma pena que tem sido muito devastada pela ação humana, né?
apresenta-se úmida, porém não tão quente, né, como a floresta amazônica. Há uma presença de animais e vegetais muito rica, muito ameaçada, existe 10% da área original, né? E vários animais correm o risco da extinção, né, do desaparecimento. Aqui nós temos uma comparação aqui do mapa, né, no início do descobrimento. Observe aqui que esse bioma, essa parte de verde aqui, né, que representa o bioma. A comparar hoje com a atualidade, né, quase que a gente não consegue enxergar assim com a maior, visualizar com a maior perfeição no mapa, né? Veja que esses são os efeitos também da devastação, né? Floresta de araucárias, nesse tipo de floresta há o predomínio de um tipo de vegetação que é os pinheiros do Paraná, né? Que a gente observa a foto aqui dos pinheiros do Paraná. Na região aqui de Santa Catarina e do Paraná, né? Aqui essa parte aqui, essa região do país. É uma espécie de vegetal que está adaptada a sobreviver em climas com características baixas, né? Com temperaturas baixas nos invernos, né? Um tipo de floresta, de bioma, né? Característico também do sul do país, né? Que fica localizado especialmente no estado de Santa Catarina e do Paraná. Assim como os outros biomas brasileiros, a mata de araucárias, ela também tem sido constantemente destruída pela ação humana, né? Que para favorecer as plantações, né? Criação de rebanhos de gado, né? Dá também locais às cidades, estradas, e também não foge, né, para a extração legal da madeira. E aqui chegamos no bioma no qual nós, aqui faz parte também do nosso município, Ceará, e o município Cascavel, estado do Ceará do Nordeste, né? Aqui observe no mapa a representação do verde, né? Onde predomina o bioma da Caatinga, né? É importante bioma brasileiro, né? Já disse no início que é o bioma no qual nós vivemos aqui. É totalmente exclusivo do nosso país esse bioma, porque ele está aqui, a região que ele predomina é no Nordeste. Um dado é que tem cerca de 11% do território brasileiro, pertence a cerca de 11%, né, do território. O clima semiárido, a gente já vivencia aqui, né, bem característico, secas extremas, tem longos períodos de estiagem, e isso é bem característico da Caatinga, né? Temos aqui uma diversidade de animais que são, digamos assim, característicos da vegetação, do bioma da Caatinga, né? As plantas que são símbolos aqui muito conhecidas, que é o mandacaru, né? O xique-xique, o cardeiro, como chama aqui na zona rural. Os cactos, né? São plantas bem característicos desse tipo de bioma. Aqui nós temos que a vegetação, os animais são adaptados para períodos de seca. Também tem uma grande biodiversidade, né? Tem aproximadamente metade já foi destruído pela ação humana, né? Estação seca, a temperatura do solo pode chegar, né? A gente vivencia bastante quente, pode chegar a 60 graus, né? Então aqui nós temos também nosso símbolo, né? Do bioma da Caatinga, né? A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, né? 70% da região Nordeste. O clima predominantemente, um resumo aqui, né? O semiárido. As árvores são baixas, os troncos são tortuosos, né? Com espinhos. É um exemplo do cactus, né?
que caem no período da seca, né? A maioria, não só ele, mas a maioria das plantas, as suas folhas caem, né, nesses períodos, nesses longos períodos de estiagem, né? A fauna possui características de adaptação, como desenvolvimento de hábitos noturnos. São exemplos da fauna, o macaco prego, o tatu-bola, né? E a ararinha azul. Então era isso, pessoal. E até a nossa próxima aula.